Estamos de volta com o nosso curso Elementos de Máquina, do curso Técnico em Mecatrônica, e vamos finalizar assim o nosso curso com a nossa terceira videoaula. Nessa videoaula, a gente vai estudar um pouco sobre um dos principais elementos de transmissão, que é a engrenagem. Vamos ver a definição, o conceito de engrenagem, vamos aprender a diferenciar o que é uma coroa e o que é um pinhão. Vamos diferenciar esses dois conceitos de coroa e pinhão. Vamos ver os tipos de engrenagem, os principais tipos de engrenagem, assim como algumas dimensões. Vamos entender o que é o módulo de uma engrenagem e vamos ver as principais características desse elemento de transmissão que é a engrenagem. Então, por definição, podemos dizer que as engrenagens são rodas com dentes padronizados internos ou externos, utilizados para transmitir movimento e força entre dois eixos. Então, a engrenagem é isso, é um elemento de transmissão com geometria de roda, no entanto, ela possui dentes, e esses dentes são padronizados. E são bastante utilizados quando eu desejo transmitir movimento e força entre eixos. Muitas vezes, usada quando se deseja variar o número de rotações e ou sentido de rotação de um eixo para o outro. A transmissão de movimento tem normalmente como finalidade aproveitar o máximo de potência gerada em trabalho mecânico útil. Então, uma característica muito importante das engrenagens é isso, que além de transmitir potência e movimento entre eixos, ela possui essa particularidade também de inverter e mudar sentido de rotação de um eixo para o outro. Bom, esse elemento de transmissão, ele apresenta o melhor rendimento entre os elementos de transmissão. Possui uma redução ou ampliação de rotações com a perda de potência muito reduzida, o que possibilita também uma grande qualidade desse elemento de transmissão que é a engrenagem é isso, porque ela possibilita transmitir movimento entre eixos tanto paralelos e como eixos cruzados, ou seja, eixos perpendiculares, eixos que se encontram a 90 graus uns em relação aos outros. O movimento de rotação entre a engrenagem ocorre quando as mesmas estão engrenadas, ou seja, em contato por meio de seus dentes, permitindo assim que haja rotação. As engrenagens de um mesmo conjunto podem ter tamanhos diferentes. Quando duas rodas dentadas de diferentes diâmetros engrenam-se entre si, a maior chama-se simplesmente coroa e a menor pinhão. Então essa é a diferença entre o conceito de coroa e pinhão. As engrenagens, para que elas operem, elas trabalham em conjunto. E para que elas transmitam movimento, os dentes têm que estar engrenados, têm que estar em contato. Um dente de uma engrenagem tem que estar em contato com os dentes de outra engrenagem. Quando elas trabalham nesses conjuntos e possuem diâmetros diferentes, sempre a engrenagem que tiver o diâmetro maior será denominada coroa e a engrenagem que possuir o diâmetro menor é denominada pinhão. Quanto aos materiais utilizados na fabricação de engrenagens, os mais comuns são aços, ligas, ferro fundido, aços ligas fundidos, cromo-níquel, bronzo, fósforo, alumínio, nylon, assim como uma diversidade de materiais, também de acordo com o seu esforço que ele vai ser submetido e a sua utilização. Então, em uma engrenagem, devemos distinguir as seguintes partes. Então, a engrenagem a gente pode caracterizar como tendo três partes assim, de engrenagem, que é a coroa, cubo, braços. A coroa a gente denomina como a parte da engrenagem onde vai ser inserido os dentes, ou seja, a coroa é a parte que vai ter ali os dentes nas suas superfícies. Já o cubo é a parte por onde uma engrenagem vai ser fixada ao seu eixo. E os braços, que são os raios que vão unir a coroa ao cubo. No entanto, nem toda engrenagem possui braços. Tem engrenagens que vão possuir somente discos. Então essas são essas três principais partes do corpo de engrenagem. Quanto aos tipos de engrenagem, quanto aos tipos desse elemento de transmissão tão importante, empregados na indústria, podemos classificá-las em
engrenagens cilíndricas de dentes retos, engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais e engrenagens cônicas e, por fim, engrenagens helicoidais. Então, vamos estudar um pouco agora as principais diferenças em relação a esses 4 tipos de engrenagem. Bom, a primeira engrenagem, que é a cilíndrica de dente reto, ela é caracterizada por, como o próprio nome já nos diz, possuir geometria cilíndrica. Então, é uma engrenagem cilíndrica. Pode ser tanto de dentes retos como de dentes helicoidais. Quando a gente fala, nesse primeiro caso, de engrenagens cilíndricas de dentes retos, é porque esse tipo de engrenagem ela possui a sua geometria cilíndrica e as suas geometrias dos dentes são retas, ou seja, são paralelos às faces dos dentes. As faces dos dentes são paralelas de um dente a outro, assim como também são paralelas à geometria da minha engrenagem. Esse tipo de engrenagem de dente reto ela é a mais utilizada quando se deseja transmitir movimento entre eixos paralelos. Podemos destacar como principais componentes desse tipo de engrenagem o rasgo da chaveta, o cubo, o vão do dente, o corpo da engrenagem e o cubo. Esses 5 componentes são os principais componentes desse tipo de engrenagem. Quanto à nomenclatura de alguns termos desse tipo de engrenagem, podemos destacar o diâmetro externo, que é o maior diâmetro desse tipo de engrenagem. Então, é o diâmetro maior dessa engrenagem. O diâmetro interno, que é o diâmetro menor dessa engrenagem. Temos o diâmetro primitivo, que vai ser o diâmetro intermediário entre o diâmetro externo e o diâmetro interno. Temos a cabeça do dente, que é a altura entre o diâmetro externo e o diâmetro primitivo. Temos o pé do dente, que é a dimensão, né, entre o diâmetro primitivo, a dimensão do dente que fica localizada entre o diâmetro primitivo e o diâmetro interno. Temos a altura do dente, que eu falei agora há pouco, e temos a espessura do dente. A espessura do dente é caracterizada por ser a distância entre um ponto de um dente e até o extremo do mesmo dente. Ou seja, tudo isso medido ao longo da circunferência do diâmetro primitivo. E por fim temos o passo, que é a medida entre um ponto de um dente ao mesmo ponto do dente seguinte da engrenagem. Ou também, como podemos classificar, como a medida dada entre o vão mais a espessura do dente. Bom, então a gente já viu os principais conceitos desse tipo de engrenagem, né, do dente cilíndrico e de dentes retos, e vamos ver agora um pouco do módulo. Então o módulo nada mais é do que a representação do quociente resultante da divisão do diâmetro primitivo pelo número de dentes. Podemos dizer que o módulo nada mais é do que a divisão entre o diâmetro primitivo da minha engrenagem pelo número de dentes dessa mesma engrenagem. A importância do módulo está no fato de ser a unidade tomada para proporcionar todas as demais dimensões da engrenagem. O outro tipo de engrenagem que a gente vai ver agora é a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Então, as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, assim como das engrenagens de dentes retos, cilíndricas de dentes retos, possuem a geometria cilíndrica, né? Daí o nome engrenagem cilíndrica. No entanto, se diferem das de dentes retos, porque aqui os seus dentes não são paralelos em relação à geometria da engrenagem. Então, as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais possuem dentes inclinados, dentes em formas de hélice. E se caracterizam, esse tipo de engrenagem, pela inclinação do dentado em relação ao eixo geométrico da roda, tendo como vantagens a alta resistência e trabalho silencioso. Então, esse tipo de engrenagem possui uma alta resistência e apresenta um nível de ruído menor, ou seja, ela faz um trabalho silencioso maior do que as engrenagens cilíndricas de dentes retos.
Esse tipo de engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais são empregadas para transmitir o movimento entre eixos que se cruzam no espaço e às vezes entre eixos paralelos. Engrenagens de dentes helicoidais, que é o nosso outro tipo de engrenagem, é um tipo de engrenagem no qual ela trabalha, ela opera com uma engrenagem cilíndrica de dente helicoidal e vai possuir um parafuso sem fim ou rosca sem fim no seu acoplamento. Esse tipo de engrenagem ela é empregada para transmitir o movimento entre eixos que se cruzam em ângulo reto e é usada quando se deseja uma redução de velocidade na transmissão de movimento. Então, essas engrenagens de dentes helicoidais possuem essa característica. Eu consigo reduzir um número elevado, consigo uma alta redução no número de rotação devido a esse acoplamento dessa engrenagem cilíndrica de dente helicoidal e essa rosca sem fim. Bem, o outro tipo de engrenagem é a engrenagem do tipo cônica. Como o próprio nome já nos remete, o que difere das engrenagens cilíndricas é a sua forma geométrica. Aqui as engrenagens cônicas possuem a forma geométrica similar à de um cone. Esse tipo de engrenagens cônicas são empregadas para transmitir o movimento entre eixos que se interceptam, ou seja, eixos ortogonais. Apresentam a forma do tronco de cone e podem ter dentes retos ou helicoidais. Então, a principal vantagem desse tipo de relação em relação às engrenagens cilíndricas é essa. Nas engrenagens cônicas, eu consigo fazer a transmissão de movimento entre eixos ortogonais, entre eixos que estão perpendiculares uns aos outros. Na engrenagem cilíndrica, eu não consigo isso, somente entre eixos paralelos. Bom, e por fim, mas não menos importante, a cremalheira, que é uma engrenagem simples que tem bastante finalidade. A cremalheira nada mais é do que uma barra provida de dentes que é destinada a engrenar uma roda dentada. Essa engrenagem, essa cremalheira, ela pode transformar, ela tem a finalidade de transformar o movimento de rotação em movimento retilíneo e vice-versa. Então, essa engrenagem cremalheira é bastante utilizada em motores elétricos, na abertura de portões, para transformar justamente o movimento de rotação de um eixo em um movimento retilíneo nessa minha barra dentada. Quanto às características gerais desse elemento de transmissão, as engrenagens, podemos atribuir de forma geral que as engrenagens são utilizadas tanto em eixos paralelos ou concorrentes. A razão de transmissão é constante, transmite forças sem deslizamento, o que é uma grande vantagem em relação aos outros elementos de transmissão, em especial aos elementos de transmissão polia e correia. São seguras quanto ao seu funcionamento, emitem ruídos maior em relação às outras transmissões, no entanto, possuem a vida longa em relação aos outros tipos de transmissão. É um elemento de transmissão também caracterizado por resistir bem sobrecargas, possui um custo com manutenção reduzida, desde que se trabalhe e opere de forma adequada, e possui um bom rendimento, sendo o melhor entre os elementos de transmissão. Então, na aula de hoje, nessa nossa última aula, na nossa aula número 3, entendemos a definição de uma engrenagem, entendemos as diferenças entre coroa e pinhão, vimos os tipos de engrenagem e quais as principais aplicações desses tipos de engrenagem, vimos algumas características quanto às dimensões e entendemos o que é o módulo de uma engrenagem e, por fim, as principais características. Então, de modo geral, nessa nossa disciplina, a gente está finalizando agora, a gente abordou ao longo dessa disciplina, na aula 1, os elementos de fixação, vimos os elementos de fixação, porcas, parafusos, arruelas, rebites, pinos, cupilhas, cavilhas e chavetas. Entendemos as diferenças entre esses elementos de fixação, entendemos o que é uma união móvel, o que é uma união permanente. Depois, entendemos um pouco
desse outro grupo dos elementos de máquina, que é os elementos de apoio, em especial o estudado os mancais, vimos as principais diferenças e os tipos entre mancais de deslizamentos e mancais de rolamento. E, por fim, vimos nossos elementos de transmissão, os elementos que vão transmitir movimento e força a outros componentes mecânicos, que vimos em especial as polias e correias na aula número 1, eixos e árvores na aula número 2, eixos, árvores na aula número 2 e, por fim, na aula número 3, as engrenagens. Então, assim a gente conclui a nossa disciplina com a nossa aula de número 3 e vamos ficar até a próxima.